Vamos começar falando agora um pouquinho sobre mindset. E o que é um mindset de sucesso? O que significa isso? Mindset é mentalidade. Mentalidade de sucesso. A gente não nasce com uma mentalidade de sucesso. Os behavioristas, há muito tempo atrás, eles diziam o seguinte, principalmente John Watson, que fundou ali o behaviorismo, que veio depois se desenvolver na teoria cognitivo-comportamental, na famosa TCC de hoje. Ele dizia o seguinte, que nós nascemos como uma tábula rasa, né? Então, tudo aquilo que a gente introduz ou quer ensinar pode ser aprendido, pode ser apreendido. E é lógico que existem várias teorias contrárias a isso também, mas eu acredito muito que nessa situação de tese, antítese, é que a gente vai desenvolvendo novas teorias, desenvolvendo novos mindsets, que é justamente para a gente ampliar a mente. E nós nascemos com a aptidão, eu não diria que nós nascemos como uma tábula rasa, né? Até porque, na minha visão pelo menos, tem muitas pessoas que já nascem com um dom, já nascem com um talento muito especial e até divino, poderia dizer. Tem crianças que começam a estudar música e já começam a compor uma sinfonia. Então, é curioso ver esses talentos natos. A Henriette, que é professora, deve saber disso, que às vezes tem alunos que realmente se destacam, né, da multidão. E não é muito raro disso acontecer. E nós estamos aqui para aprender. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Qual é o nosso primeiro trabalho aqui na Terra? Inclusive, eu estava dando uma palestra na semana passada, não, na semana retrasada, sobre inteligência emocional, e a gente estava falando justamente sobre isso, porque eu estou desenvolvendo um novo método, que é um método de inteligência transpessoal, e uma das coisas que eu abordei foi justamente essa missão de vida, né? O que a gente veio fazer aqui? Qual o nosso propósito de vida? A gente veio para amar, para ser amado, mas principalmente para aprender. Porque se a gente não aprende, se a gente vem e não consegue aprender, é como se ficássemos enferrujados. E é isso que a gente vê com pessoas que são mais velhas, vamos dizer assim. Pessoas muito inflexíveis, elas acabam se enferrujando. E eu posso até trazer uma história pessoal. O meu avô, ele era da polícia, era policial civil, e queria se aposentar. Fez de tudo para poder se aposentar. Só que ele não planejou, como deveria, a aposentadoria. E o que aconteceu? Ele se aposentou, conseguiu se aposentar, né? Antes até do tempo normal, né? Por problema de saúde também e tal. E ainda tem isso, né? Porque o que você quer, o que você deseja, cai lá no teu inconsciente, o teu inconsciente vai te encaminhando para que você alcance aquilo que você deseja. Então, ele queria muito isso, desejava muito isso, e conseguiu, aconteceu. Só que foi por conta de doença. E acabou se aposentando, e aí fazer o quê, né? Se aposenta e faz o quê? Ele não planejou nada. Então, o que ele fazia? Ele ia no jornaleiro todos os dias e comprava acho que 4 tipos de jornais, Jornal Globo, do Brasil, O Dia, não sei o quê, e ficava lendo o dia inteiro o jornal. Ou seja, o dia inteiro ele ficava absorvendo um monte de conteúdo que não presta. Essa é a verdade. Porque o que está nos jornais hoje e o que estava nos jornais há 20 anos atrás é a mesma coisa.
são conteúdos que não te levam a lugar nenhum, que não te levam a um outro patamar, que dificilmente você consegue aprender alguma coisa ali. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, é aprendendo. É esse o nosso objetivo de vida principal, é aprender. E tem gente que não aprende, passa por várias circunstâncias, várias situações e não consegue aprender. E aí é por isso que muitas pessoas chegam para mim e me perguntam: mas pô, Alessandro, eu não consigo um parceiro legal, homem é tudo igual, eu sempre fico com o mesmo tipo de pessoa. Aí eu já identifico logo no discurso uma crença que vai jogar o que ela quer por terra. Por quê? Se todo homem é igual e nenhum homem presta, logo, quando que ela vai encontrar um que preste? Nunca. Nunca. Porque para ela é uma crença central de que todos os homens são iguais. Então, quando que ela vai encontrar um que seja diferente, se ela não acredita nisso? Nunca. E eu estou falando isso em relação aos relacionamentos, mas isso pode servir para qualquer coisa. O teu mindset é que determina os resultados que você vai ter na tua vida. Se você está tendo resultados muito bons, ok, o seu mindset está no caminho certo. Agora, se você não está tendo resultados muito bons, ou pelo menos não na medida e na proporção que você gostaria, então alguma coisa tem que mudar. E eu estou sempre buscando essa mudança. Eu estou sempre buscando essa mudança. Porque eu não sou perfeito. Eu erro. Eu não sei várias coisas. Eu me formei em psicologia. Estudei coach, já fiz diversos cursos de coach, já fiz hipnose, várias formações, sou Master Trainer em PNL, Enneagrama, enfim, e por aí vai. Só que eu não sou perfeito. Não é porque eu tenho algumas formações que eu sei mais do que você, por exemplo. Ou sei mais do que você. Com certeza, vocês sabem coisas que eu não sei. E eu quero aprender. Uma coisa que eu estou estudando agora é sobre negócios. Por quê? Porque eu nunca estudei, nunca foi a minha primeira opção. Estudar sobre negócio, sobre empreendedorismo. Não, nunca foi. Sempre eu fiquei mais voltado à mente humana, à psicologia, e negócio ficou de lado. Agora que eu estou começando a aprender alguma coisa, começando a estudar sobre isso, e está sendo muito bacana, porque eu gosto muito de aprender. Porque é o aprendizado que pode te levar para um outro nível. E se você vai passando pelas situações, né? Voltando ao que eu estava falando anteriormente, e sempre a mesma situação, é porque alguma coisa você tem que aprender com aquilo. Se você não se abre para o aprendizado, se as situações sempre estão acontecendo, podem até mudar os atores, mas a essência da situação, ela permanece a mesma, é porque alguma coisa você tem que aprender ali. E enquanto você não aprender, você vai continuar passando pelas mesmas coisas. A gente só quebra esse ciclo quando a gente consegue aprender. Aprender a mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de ver as coisas. É a partir dessa mudança de paradigma, é a partir dessa mudança de mindset que as coisas podem começar a mudar. Porque primeiro a realidade começa aqui. É aqui dentro que ela começa. Não é do lado de fora. Não adianta você querer mudar o externo se você não mudar aqui dentro primeiro. Primeiro, todas as mudanças, elas acontecem aqui dentro, na tua mentalidade, dentro da tua mente. Enquanto você não muda isso, enquanto você não muda a tua forma de ver o mundo, as coisas
podem não acontecer. E elas não vão acontecer. Uma das coisas que é a base desse mindset do sucesso é a referência. São os exemplos. Porque, assim como eu, muitas pessoas não tiveram uma educação para o sucesso. Muitas pessoas não tiveram na educação um referencial. Um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um avô, que fosse uma referência de sucesso em alguma área. Muitos de nós não teve isso. E aí, onde a gente tem que buscar? Dentro da gente. E buscar novas referências do lado de fora. Por que as pessoas passam pelas mesmas coisas? Porque não muda o referencial. Enquanto você não muda o teu referencial, o teu inconsciente ele vai sempre te jogando nas mesmas situações. É curioso isso, né? Mas 90% das nossas atitudes diárias, elas são movidas pelo nosso inconsciente. O nosso livre-arbítrio mesmo é 10%. Então, tudo aquilo que está lá armazenado, ou seja, todos os exemplos, todo o nosso referencial, tudo aquilo que foi incutido na nossa mente enquanto crença, quando criança, a gente vai reproduzindo isso ao longo da vida. E o que está lá dentro pode ser muito negativo. Muito negativo. Só que a gente só vai sabendo disso na medida em que a gente vai se conhecendo. Na medida em que a gente vai se descobrindo. E vai colhendo fracassos também. Porque não adianta você achar que o sucesso é uma escada que não tem nenhuma parada, porque não é assim. Não é assim. Definitivamente não é assim. De todas as pessoas que eu conheço que têm grande sucesso na vida, eu não conheço nenhuma que não teve fracasso. Não conheço nenhuma que teve uma escala ascendente, vertiginosa e não teve nenhum fracasso ao longo dessa jornada. Não conheço. Eu mesmo já tive vários, inúmeros. E o legal do fracasso é quando você consegue aprender com ele. Porque o fracasso, ele também acontece que é para te ensinar alguma coisa. Se você não aprende nada com o fracasso, você fica estagnado. Eu tinha um consultório em Madureira, um amigo aqui conhece bastante, e lá em Madureira, no meu consultório, cheguei a ter picos de clientes, só que chegou uma hora que eu não sei porquê, alguma coisa estava falhando. Na verdade, hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia porquê. Porque os clientes eles estavam sempre satisfeitos, mas chegou um ponto que não tinha mais como arcar com as despesas do consultório. E aí eu tive que fechar. Olha só, eu tive que fechar. Aí eu fiquei naquela, caramba, o que eu fiz de errado, né? Porque você entra num processo de tristeza mesmo, de melancolia, até depressão. Você começa a olhar, mas o que eu fiz de errado, né? O que eu estava fazendo que de repente não surtiu aquele efeito duradouro, né? Não pico, né? Não esses altos e baixos, mas aquela constância. E aí, nesse meio tempo que eu estava refletindo sobre isso, aí começaram a vir várias pessoas me telefonando, ligando para saber onde que eu estava e tal. Aí eu resolvi voltar. Aí voltei, e aí de lá para cá, a escala foi ascendente. Só que eu fracassei. E a gente está exposto a isso, ao fracasso. Ao fracasso na área profissional, ao fracasso na área financeira, ao fracasso no relacionamento também. Falando em fracassos, né?
vamos contar uma história também dos relacionamentos, porque eu não só errei não só fracassei nos negócios, fracassei também no relacionamento. Eu sou casado, já tem... que minha esposa não veja esse vídeo, né? Que eu pensando assim, quantos anos a gente tem, porque senão ela vai me matar. Mas a gente já tem 16 anos, 17 anos juntos e casados mesmo já tem 16. E durante 3 anos eu me separei. Eu saí de casa durante 3 anos consecutivos. Eu não aguentava e saía. Ah, não tá dando. Aí inventava um monte. Inventava não, né? Aí criava um monte de desculpa e saía do relacionamento. Até que um dia eu percebi que quem tinha que mudar não era ela, era eu. Era eu que tinha que mudar. Era eu que tinha que mudar a minha mentalidade, a minha forma de ver as coisas. Enquanto eu estava colocando a culpa sobre as coisas, sobre os resultados que a gente estava tendo nela, eu me sentia mal, e aí a minha atitude, primeiro, o meu impulso era de sair fora, de sair. Quando eu percebi que quem tinha que mudar era eu, e eu ainda estava na faculdade ainda, já faz tempo isso, as coisas mudaram. Desde então, a gente não se separou mais e o nosso relacionamento foi criando cada vez mais conexão. E eu não tive um outro segundo casamento, eu continuo casado com a mesma mulher. Que bom, graças a Deus. Porque você só aprende quando você fica com a mesma pessoa. Quando você sai de uma pessoa para outra, você não aprende. Ou aprende pouco. E eu não estou falando que você precisa ficar eternamente com a mesma pessoa. Não, não é isso. Mas até que ponto já chegou no limite? Cada um tem o seu limite. Eu, durante 3 anos consecutivos, achei que eu tinha chegado no meu limite. E cheguei, realmente. Mas acabei voltando. 2 meses, 3 meses, 4 meses depois. E depois que eu descobri que quem tinha que mudar era eu percebi que aquele limite que eu estava me impondo, na verdade, não existia. Não para aquilo, não naquele momento. É lógico que eu tenho o meu limite, é lógico que cada um tem o seu limite. Mas é preciso avaliar o quanto você está podendo perder se você sair fora. O quanto vale a pena, de repente, permanecer. Mas sempre tendo essa visão de quem precisa mudar sou eu e não o outro. Isso no relacionamento, isso no negócio, isso na área profissional. Não é o chefe que tem que mudar. E eu não estou tirando a responsabilidade da minha esposa, não estou tirando a responsabilidade do chefe, não estou tirando a responsabilidade de ninguém. Mas quando você coloca tamanha responsabilidade dos teus atos, das tuas atitudes, na figura de outra pessoa, é como se você estivesse entregando o que você tem de mais precioso, que é a tua felicidade, na mão do outro. Só que quando você faz isso, o outro ele não tem essa responsabilidade toda. Você acha que tem, mas não tem. Porque as coisas só acontecem na medida em que nós permitimos que aconteça. Nada que a gente não permite acontece. Só acontece aquilo que a gente permite. E como é que a gente pode permitir isso? De diversas formas. No olhar, na palavra, no verbo, nas atitudes, no gesto, na comunicação não verbal. De diversas formas a gente permite que as coisas aconteçam. Aí eu chamo a reflexão sobre isso. Não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Esse é o maior obstáculo. É aquilo que a gente já sabe. Porque
Se você acredita que já sabe alguma coisa, você não vai se dedicar ao novo aprendizado ou se dedicar a uma mudança. Porque se você acredita que já sabe, e a grande maioria das pessoas que chegam numa certa idade, elas realmente param. Param porque acreditam que não precisam mais aprender algo. Não precisam mais, elas já sabem o que é suficiente. E eu pego muita gente assim no consultório.